Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Esse texto trata da missão que Deus deu a Samuel de consagrar o novo rei para o povo de Israel, justamente aquele que será o rei mais famoso da história de Israel, Davi. Então, a missão de Samuel era uma missão que envolvia alguns desafios. O primeiro deles é um desafio que todos nós enfrentamos em algum momento. É quando a nossa dificuldade de seguir em frente está no passado. Alguma coisa nos prende no passado e nos impede de seguir em frente. Foi algo que deu errado, algo que aconteceu diferente daquilo que esperávamos. E o resultado é que ficamos eternamente lamentando o que não aconteceu. Lamentamos algo que não se concretizou e não passa pela nossa cabeça, muitas vezes, que talvez aquela era a vontade de Deus. Talvez aquilo que você acha que seria uma bênção, na verdade, seria uma grande maldição para a sua vida. Por mais difícil que pareça, nosso primeiro desafio é aceitar a vontade de Deus para nossas vidas. Brigar com o passado é uma briga inútil. Brigar com a vontade de Deus é mais inútil ainda. A luta que vale a pena é a luta contra si mesmo, contra o pecado, contra o mundo. São as lutas que te colocam na direção da vontade de Deus. Aliás, às vezes, reclamamos tanto daquilo que deu errado que esquecemos de agradecer e celebrar o que está dando certo. Portanto, ao invés de ficar lamentando o que deu errado, siga em frente na direção da vontade de Deus. Há pessoas que se prendem ao passado por culpa, passam a vida tristes, remoendo os seus próprios erros. Muitas vezes são pecados que Deus já perdoou. Curiosamente, queremos ser mais justos do que Deus. Queremos nos punir por aquilo que Deus já nos perdoou. Saiba que se você sinceramente confessou seu pecado a Deus, em nome de Jesus, Ele já te perdoou. Saiba que se você confia em Jesus como seu Salvador pessoal, não há nenhuma condenação para a sua vida. Deus olha para você como filho amado. A bênção de Deus não depende do nosso merecimento. Deus nos abençoa com base na graça dEle e no amor dEle por nós. O amor de Deus por você é maior do que o seu pecado. A melhor coisa que você pode fazer com a sua culpa é entregá-la ao Senhor, porque Ele vai derramar o sangue de Jesus sobre ela e vai jogá-la no mar do esquecimento. E se Deus, que é justo e santo, esqueceu da sua culpa, por que você vai ficar se lembrando dela? O primeiro desafio de Samuel foi deixar o passado para trás e seguir em frente, na direção da vontade de Deus. O segundo desafio de Samuel era enfrentar seus medos, porque seguir em frente significa enfrentar nossos medos. No caso de Samuel, o medo dele era que Saul descobrisse e o matasse por estar ungindo um novo rei. Ou seja, quando a gente para de olhar para trás e passa a olhar para frente, nos deparamos com nossos medos e temores. Existem milhares de situações que trazem ansiedade, preocupação, medo. O X da questão é que só há um caminho. Para seguirmos na direção de Deus, precisamos confiar nele. Deus nunca nos dá o roteiro completo da viagem. Ele apenas nos indica o caminho e vai colocando placas à medida que vamos seguindo esse caminho. Por isso é uma caminhada de fé. Crer não é saber o que vai acontecer. Crer é confiar naquele que nos chama. Fé não é adivinhar o futuro. Fé é confiar naquele que é soberano sobre todas as circunstâncias e que está nos chamando. Deus falou para Samuel: pode ir que ninguém vai te fazer mal. Saul não irá fazer nada contra você. Que garantia Samuel tinha? A única coisa que ele tinha era a palavra de Deus e ele confiou nela. Talvez nesse momento
A única coisa entre você e o próximo passo da sua vida seja exatamente a palavra de Deus. Entre você e o seu futuro está a palavra de Deus. Você precisa confiar e agir com base naquele que está te chamando. Samuel enfrentou seu medo, confiou na palavra de Deus e foi em frente. Seguir em frente significava se submeter à soberania de Deus. E este é o nosso terceiro desafio. Ficar atento às instruções do Senhor. Deus deu instruções muito claras para Samuel. Você precisa levar coisas específicas, ir a uma cidade específica e encontrar uma família específica. Existem instruções que antecedem o percurso para o qual Deus nos chama. Preste atenção, que tipo de orientações você tem recebido do Senhor. Não tente fazer do seu jeito. Eu preciso seguir o caminho do Senhor, segundo as instruções do Senhor. E uma dessas instruções é que Samuel teria de encontrar a família de Jessé. O novo rei de Israel seria um dos filhos de Jessé. Mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, Jessé apresenta seus filhos a Samuel. Logo que Samuel viu o primeiro filho de Jessé, não teve dúvidas. Esse é o escolhido do Senhor, afinal. Era o mais alto, mais vistoso, um rapaz que tinha jeito de rei. Ele sobressaía em relação aos irmãos. Quando Samuel pegou o azeite para ungí-lo, Deus falou: pode parar. Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. O que Deus falou para Samuel aqui é um dos mais importantes princípios espirituais da Bíblia. Esse princípio nos faz refletir se estamos nos preocupando demasiadamente, exageradamente, com aquilo que não importa para Deus e deixando de lado aquilo com que Deus mais se preocupa. O ser humano vê a aparência, é o que as pessoas veem, percebem em você, mesmo quem não tem intimidade com você. São as coisas que temos e fazemos, é a aparência do corpo, as roupas, as fotos. O coração diz respeito ao nosso interior, ao nosso caráter, aos nossos valores. Quem somos, independentemente da roupa que vestimos ou do lugar em que frequentamos. Em uma frase, a aparência é a embalagem, o coração é o conteúdo. Nosso problema é se preocupar demais com a embalagem e muitas vezes estar vazio de conteúdo. Observe bem, de forma alguma é pecado se preocupar com a aparência ou desejar, buscar, ter coisas melhores na vida, como, por exemplo, uma roupa melhor. O problema é quando a aparência importa mais que o coração. A roupa nova não é o problema. O problema é quando o meu guarda-roupa está cheio e meu coração vazio. O problema é quando eu faço hora extra para comprar uma televisão nova, mas não conseguimos tirar uns minutinhos para orar e ler a palavra. O problema é quando o meu corpo está sarado, cheio de saúde, e a minha alma está doente, cheia de ressentimento, orgulho, vaidade e sem nenhuma humildade diante da graça de Deus. O problema é quando as minhas fotos estão maravilhosas, mas a minha comunhão com Deus está capengando. Quando Deus olha para dentro de você, seus pensamentos, suas motivações, as razões por trás de cada decisão sua, será que Deus se alegra com o que vê? Afinal de contas, quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você não está desempenhando nenhum papel, nenhuma função? Às vezes a questão da aparência se torna tão séria que nos avaliamos a partir dela. A minha felicidade ou a minha tristeza, se estou bem ou se estou mal, meu sucesso ou fracasso, depende do que as pessoas estão vendo em mim. Contudo, ainda que todos me aplaudam, eu nada serei se não tiver a aprovação do Senhor. Ele é o verdadeiro juiz. Deus julga
com olhos abertos, porque ele vê o que ninguém vê, ele vê o coração, ele enxerga os atos e as intenções, o que você faz e o que te motivou a fazer. Se dependesse de Saul, ele teria escolhido Eliabe, o primeiro filho apresentado por Jessé. Ou mesmo, talvez continuasse com Saul como rei. Mas eles não receberam a aprovação do Senhor. E a aprovação do Senhor passa por um coração que se humilha diante dele, uma vida que leve a vontade de Deus a sério, alguém que reconhece que não tem mérito nenhum diante do Senhor, mas se alegra, tem prazer na comunhão com Deus. Recebemos a aprovação do Senhor quando cremos e confiamos no Filho de Deus, quando nos rendemos aos pés de Jesus, quando nos dispomos a viver uma vida segundo a vontade dele. Nesse ponto, eu posso até continuar, talvez até deva continuar, me preocupando com o meu corpo, com a minha vida material, com a minha aparência. Porém, a minha alegria depende de eu estar em comunhão com Deus. O meu sucesso é fazer e andar segundo a vontade de Deus. Por sinal, muitas vezes usamos a nossa aparência para esconder o nosso interior. Roupas bonitas, sorrisos para fotos, mas nossa alma está dilacerada. Estamos destruídos, desesperados, vazios. Saiba nesse momento que Deus conhece o tamanho da dor que você está carregando. Deus sabe o tamanho do estrago espiritual e emocional que há dentro de você, mas creia, o Espírito Santo que sonda nossos corações, ele pode limpar, restaurar sua vida. O seu interior está precisando de uma grande faxina espiritual. Lavar tudo com a graça de Deus, jogar algumas coisas fora, hábitos, costumes, vícios, sentimentos, ressentimentos, culpas. Jogue tudo isso fora e deixe a graça de Deus enxaguar, limpar, renovar sua vida. Tire da sua vida hábitos que te fazem mal. Invista tempo na sua vida devocional. Invista na sua vida em comunidade, na participação na igreja. Invista em servir, em se doar para o reino. Gaste mais tempo com pessoas que vão te edificar. Você precisa urgentemente desobstruir os canais da graça de Deus para a sua vida. E mesmo quando a gente avalia os outros, tudo isso deve ser levado em consideração. Devemos atentar mais para o caráter das pessoas do que para as roupas que elas vestem. Devemos prestar mais atenção nas atitudes delas do que nos bens materiais que elas têm. Devemos ensinar isso aos nossos filhos e aos nossos jovens. Portanto, esse princípio nos ensina a corrigir a forma como julgamos a nós mesmos, mas também a forma de avaliar os outros, trazendo para uma perspectiva de acordo com a vontade de Deus. Naturalmente, a minha avaliação, seja minha, seja de alguém, sempre será parcial e muitas vezes eu posso estar errado, mas tendo isso em mente, eu preciso ajustar a minha visão da vida à perspectiva de Deus, valorizar o que Deus valoriza. E segundo esse critério, nenhum dos 7 filhos de Jessé foram aprovados, mas Jessé tinha um 8º filho. Samuel manda chamá-lo, e quando ele chega, Deus diz para Samuel: este é o meu escolhido, pode ungí-lo como rei de Israel. Naquele momento ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo, nem mesmo Davi, nem tampouco Samuel, porque às vezes não entendemos a grandiosidade daquilo que estamos envolvidos. Deus estava escolhendo a família cujo descendente seria o seu próprio filho, o Salvador. Jesus será o descendente de Davi. Essa é a primeira informação que o Novo Testamento traz para a gente sobre Jesus. Jesus é aquele que nasceu na cidade em que Davi foi ungido, Belém. Davi foi o rei de Israel. Jesus foi ungido para ser rei do universo. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para entregar a vida dele na cruz, tornando a salvação disponível para todos os homens. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e ainda assim errou e pecou várias vezes. Jesus é o Filho de Deus que viveu nessa vida sem pecado. A história que começou aqui vai desenrolar até aquela sexta-feira, na qual o descendente de Davi morreu na cruz.
e chegará ao seu ápice no domingo, quando Jesus ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus tornam possível que nosso interior seja lavado, purificado e renovado com a graça de Deus. Nem sempre percebemos a grandiosidade daquilo que estamos envolvidos. Mas quando obedecemos à vontade de Deus, participamos desse grande plano que é o reino de Deus. Samuel sabia apenas uma pequena parte desse plano, mas ele obedeceu. Jessé não sabia nada desse plano e obedeceu. Creia que você está envolvido em uma grande obra espiritual. Pequenas decisões que você tome hoje em obediência a Deus poderão ter efeitos surpreendentes na sua vida e na vida de outras pessoas. Confie e haja. Deus abençoe. Amém.